Meus pais mimaram tanto meu irmão autista, que ele se tornou uma pessoa insuportável, mas agora eles estão sofrendo com as consequências, com meu irmão tendo limitações e minha mãe tendo um colapso mental. Tenho 20 anos e isso aconteceu quando eu tinha 14. Tenho um irmão que é cerca de 6 anos mais novo que eu, e ele foi muito mimado pelos meus pais por ter sido diagnosticado com autismo de alto funcionamento quando tinha 4 anos, mas, fora isso, ele parece muito normal, simplesmente incrivelmente mimado, e ele usou isso para conseguir tudo o que queria. E por tudo quero dizer quase o tempo todo. Tudo que eu tinha, ele também precisava ter, então isso significava que tínhamos o dobro de quase tudo, que não era item compartilhado, e qualquer coisa que ele tivesse ou não, ele esfregaria na minha cara de qualquer maneira que pudesse. Quando eu tinha 11 anos, implorei aos meus pais por um 3DS no meu aniversário de 12 anos, ganhei um, mas me disseram para emprestá-lo ao meu irmão sempre que ele quisesse, caso contrário, eles iriam tirá-lo à força de mim. Quando minha tia descobriu, depois de ver meus pais tirarem meu 3DS de minhas mãos à força para dá-lo ao meu irmão em uma de suas visitas, ela os repreendeu por um favoritismo flagrante. Eles devolveram meu 3DS imediatamente, e me culparam pela situação depois que minha tia foi embora, mas eles não me obrigaram a entregá-lo ao meu irmão novamente, e em vez disso, meus pais saíram alguns dias depois, e compraram outro 3DS como presente surpresa para meu irmão. Em vários aniversários meus e de outras pessoas, meu irmão fazia um grande estardalhaço porque a festa não era só dele, chegando ao ponto de afirmar abertamente que estava chateado porque não estava ganhando nenhum presente ou apagando as velas do bolo. Meus pais aprenderam da maneira mais difícil que não poderiam capacitar meu irmão da maneira que gostariam nessas festas, e na verdade, foram expulsos de alguns por tentarem, e por causa disso, outras crianças da escola pararam de convidá-lo para festas de aniversário. Para mim, meus aniversários eram alguns dos únicos dias que eu tinha que ter comigo, porque, caso contrário, meus pais forçariam minha vida a girar em torno de meu irmão mais novo. E no ano anterior a essa história, meus pais acabaram prestando mais atenção nele durante todo o meu aniversário de 13 anos, e até me perguntou se eu deixaria meu irmão apagar minhas velas para mim, porque ele estava chateado e fazendo beicinho. Recusei, porque eu queria apagar minhas próprias velas. A princípio eles me chamaram de criança mimada, até que minha tia interveio e os repreendeu por seu favoritismo mais uma vez, e afirmou o quanto ela percebeu como meu irmão consegue quase tudo entre nós dois, só porque é autista. Meus pais não tiveram apoio de ninguém além de meu irmão, que ainda chorava porque não conseguia apagar minhas velas, e porque ele não conseguiu o que queria, ele tentou cuspir no meu bolo por despeito, mas minha incrível tia felizmente o bloqueou antes que ele tivesse a chance, então o repreendi, até que ele correu para minha mãe em lágrimas. Meus pais sofreram muito com os outros adultos de lá e prometeram nunca mais me pedir para deixar meu irmão apagar minhas velas novamente, mas eles praticamente seguiram em frente durante o resto da festa, e minha tia praticamente assumiu a coordenação de tudo a partir daquele momento. No ano seguinte, algumas semanas antes do meu aniversário, meus pais me sentaram e disseram que ainda iriam me dar alguns presentes e um bolo pequeno, mas minha festa de aniversário foi efetivamente cancelada para evitar que meu irmão tivesse outro colapso. Eu disse a eles que não conseguia acreditar que eles estavam fazendo isso comigo, e eles simplesmente pareceram encolher os ombros sem se importar, mas então na escola, na semana seguinte, contei aos meus amigos, aos meus professores e até ao meu conselheiro escolar. Todos ficaram chocados com a falta de consideração ou empatia dos meus pais, e o vice-diretor até descobriu e me consolou, e tudo isso chegou aos meus pais através das redes sociais. Meus pais acabaram me castigando, e me criticando por contar a tantas pessoas, mas isso não me impediu de continuar dizendo a todos na escola que estava de castigo apenas por estar chateado, porque meu aniversário foi cancelado sem um bom motivo. Acho que isso tornou tudo muito pior, porque vários amigos dos meus pais, juntamente com pais de outras crianças da minha escola, ligaram para eles, ou enviaram mensagens do Facebook basicamente dizendo: "O que diabos há de errado com vocês? Por que cancelar a festa de aniversário de seu filho a favor do seu outro filho com autismo? É muita cara de pau mesmo." E de repente eu não estava aterrado, também não recebi um pedido de desculpas, e meu pai simplesmente entrou no meu quarto com os braços cruzados, me disse que meu castigo havia acabado mais cedo, e saiu. Achei que minha festa ainda estava cancelada porque ninguém falou nada sobre isso, e meu irmão achou hilário e esfregou na minha cara que eu não iria comemorar, mas no final das 2 semanas, meus pais organizaram uma festa surpresa para mim no meu restaurante favorito, e então começaram a afirmar que essa era a intenção deles o tempo todo. Mas eu sabia que não era. Pelo que vi, todos estavam incrivelmente descontentes com eles pelo que fizeram, e isso ficou evidente em todas as interações que os membros da família tiveram com meus pais. Então eles acabaram fazendo a festa surpresa para tentar salvar o pouco de reputação que lhes restava, mas tenho certeza de que eles tiveram que pagar caro naquele dia apenas para me acomodar. Jantei com todos os meus amigos no meu restaurante favorito, que tinha um pequeno fliperama, e até consegui o sistema de jogo PS4 que eu estava ansioso na época. Eu poderia dizer que tudo foi planejado e comprado no último minuto, porque meu pai tinha uma aparência que minha tia comicamente descreveu como se uma mariposa tivesse saído voando de sua carteira.
Meu irmão, é claro, fez muito barulho porque eu consegui aquela festa surpresa, mas com tantos amigos meus e seus pais lá, minha mãe e meu pai finalmente pisaram em meu irmão para parar sua birra quando ele quis empurrar meu bolo para fora da mesa. Meu irmão acabou dando uma folga pela primeira vez desde que era criança, e minha mãe teve que ficar com ele para garantir que ele não fizesse nenhuma loucura, e ele tentou várias vezes correr até o bolo ou a pilha de presentes. Quem sabe o que ele teria feito se não fosse pelo fato de pelo menos um adulto estar sempre de guarda, até meu pai ficou de guarda para mantê-lo afastado. Minha mãe acabou tendo que tirar meu irmão e ela mesma da festa, e levou meu irmão mais novo a um McDonald's próximo, para que ele pudesse se divertir em sua área de recreação, e ouvi mais tarde que ela passou pelo menos 1 hora, tentando fazê-lo sair da estrutura tubular do playground, e ele só fez isso porque precisava usar o banheiro, e depois tentou voltar correndo. Meus pais nunca mais tentaram cancelar meu aniversário enquanto eu morava com eles, embora nunca mais tenham tentado tanto ou gastado tanto. Nos 4 anos restantes em que estive sob o teto deles, minhas festas de aniversário consistiam em uma pizzaria local, um bolo sem meu nome escrito, e nunca mais algo tão caro quanto um novo sistema de jogo. Não quero parecer mimado, mas fiquei um pouco decepcionado por nunca mais ter ganhado um bolo com meu nome. Minha tia questionava meus pais sobre isso todos os anos, e todos os anos eles alegavam que se esqueceram de decorar o bolo. Tenho quase certeza de que o motivo pelo qual meu nome nunca foi escrito em outro bolo, foi porque meu irmão sempre se recusava a comer pedaços de bolo que tivessem o nome de outra pessoa escrito em qualquer festa, e eles não puderam colocar o nome dele em nenhum dos meus bolos, ou ficaria muito mal para eles. Mas o fato de eu ainda ter um dia que era só sobre mim e não sobre meu irmão, ainda era fantástico para mim, especialmente porque quase todo o resto girava em torno dele. Durante cada uma das minhas festas de aniversário restantes, enquanto ainda morava em casa, meu irmão fazia barulho e minha mãe o levava para outro lugar para acalmá-lo. Ainda fui obrigado a compartilhar meu PS4 com meu irmão, mas ainda era meu, e levei comigo quando me mudei aos 18 anos, mas o manuzinho não gostou disso, e teve um ataque enorme até que meus pais saíram e compraram outro PS4 para ele. Quando me mudei, eles finalmente tiveram que lidar com a forma como criaram meu irmão tão mimado, porque eu não estava mais lá para ajudá-los com ele. Em seu recente aniversário de 14 anos, ele enlouqueceu com nossos pais por não terem comprado um PS5 para ele, e ele agora está de castigo por não sei quanto tempo, depois de causar centenas ou talvez milhares de danos colaterais durante sua violência. Ele pegou uma cadeira, e começou a destruir tudo que estava na sua frente com ela, e meus pais pareciam mentalmente examinados quando os vi pela última vez. Minha tia também me disse que eles confiaram a ela que gostariam de poder mandar meu irmão para o exército ou para um internato no futuro, porque não conseguem mais lidar com o monstro que criaram. Mas não há como eles poderem pagar isso, e eu estaria mentindo se dissesse que não achei isso ironicamente engraçado. Para quem leu meu post anterior sobre como meus pais tentaram cancelar meu aniversário de 14 anos, sabia muito bem como era meu irmão nas festas de aniversário que não eram dele, e eles tentaram permitir o comportamento dele de todas as maneiras que puderam, só porque ele é um autista de alto funcionamento. Bem, esse mimo desenfreado não caiu bem com pessoas de fora da família, tipo, de jeito nenhum, e acho que isso aconteceu quando meu irmão tinha cerca de 6 a 7 anos. Um vizinho da mesma rua estava fazendo sua festa de aniversário, e meu irmão foi convidado porque eles eram meio amigos, mas provavelmente porque sabiam que meus pais trariam um presente, e eles levaram. Não me lembro o que foi, nem me importo realmente, e meus pais me arrastaram para essa festa, embora eu preferisse ficar em casa jogando videogame, e eu estava entediado e sentado quase o tempo todo, então pude testemunhar praticamente toda a situação. Tudo começou quando meu irmão foi pegando presentes da mesa e sacudindo-os. A mãe do aniversariante mandou ele parar, e meus pais tentaram defender meu irmão e dizer que ele era inofensivo, mas a senhora sabia como meu irmão realmente era, e fez com que meus pais o afastassem dos presentes. Havia alguns jogos que as crianças estavam brincando, não me lembro o que eram, mas lembro que meu irmão tentou ser o centro das atenções tanto quanto possível. A cada jogo, o aniversariante era o primeiro a escolher todos eles porque era seu aniversário, mas meu irmão surtou porque não conseguiu ser o primeiro, e meus pais perguntaram à mãe do aniversariante se meu irmão poderia fazer as primeiras escolhas. A senhora não apenas recusou, mas disse aos meus pais para manterem meu irmão sob controle, ou seríamos todos convidados a ir embora. Então chegou a hora do bolo. A mãe acendeu as velas para o aniversariante, e os adultos começaram a cantar a música Parabéns pra você, mas eles só chegaram a cantar o nome do aniversariante na música, antes que meu irmão tivesse um ataque de raiva à mesa. Ele agarrou a lateral da mesa e começou a tentar sacudi-la violentamente, e meus pais tiveram que segurar meu irmão por um momento, e então eu vi minha mãe subir e conversar novamente com a mãe do aniversariante sobre alguma coisa, e a pobre senhora parecia positivamente enojada. E descobri mais tarde que ela pediu que deixasse meu irmão apagar as velas primeiro, e depois eles poderiam refazer, mas a senhora disse à minha mãe que seria melhor irmos embora, e então eles voltaram a tentar refazer a música de aniversário.
Bom, meu irmão não aguentou, e correu até a mesa e empurrou o bolo inteiro direto para o aniversariante. Quero dizer, ele usou o braço para literalmente pendurar o bolo no varal, e jogá-lo bem na cara daquele pobre garoto. A sala inteira ficou em silêncio por alguns segundos, e então um grupo de crianças começou a rir, e então o aniversariante começou a chorar, e os adultos ficaram todos mortificados, exceto meus pais. Minha mãe começou a abraçar meu irmão com força e agir como uma Karen, dizendo que isso poderia ter sido evitado se eles tivessem deixado meu irmão apagar as velas primeiro. A mãe do aniversariante estava limpando o bolo de chocolate do filho e gritou para meus pais saírem, e as outras crianças começaram a chorar, porque finalmente perceberam que agora não havia bolo. Minha mãe começou a arrastar meu irmão para fora, mas ele se libertou dela e empurrou a mesa com todos os presentes, mas eu o agarrei e o segurei com força até que meus pais o agarraram. Pedi desculpas profusamente à mãe do aniversariante e disse que não estava do lado dos meus pais nesse assunto. Sim, está certo, eu, aos 12 anos, tive que me desculpar pelos meus próprios pais. Meu pai gritou para eu me mexer ou eu poderia caminhar para casa, mas eu disse que iria a pé para casa, já que ficava literalmente a 400 metros rua abaixo, e fiquei e ajudei a limpar a bagunça que meu irmão fez. A senhora me agradeceu e disse que eu era um bom garoto, mas que meu irmão era simplesmente a reencarnação de todo o mal possível. Alguém saiu e pegou outro bolo, enquanto o aniversariante teve que tomar banho porque estava coberto de bolo. Toda a bagunça foi limpa e eles refizeram a música de aniversário. Depois que a festa acabou, a mãe do aniversariante escreveu algo em um pedaço de papel, e era uma fatura manuscrita para meus pais pelo bolo destruído, junto com uma ameaça por escrito de chamar a polícia, pois alguém lá com uma câmera flagrou tudo. Entreguei a fatura aos meus pais, e eles realmente não pareceram felizes quando a leram, então eles me deram o dinheiro e me disseram para devolvê-lo à senhora, então eu fiz, e basicamente foi isso. Nem aquele garoto, nem sua família, jamais se associaram com meu irmão ou meus pais novamente. Mas o mais complicado é que, em outra festa de aniversário, meses depois, a mesma situação quase se repetiu completamente. Minha mãe pediu aos pais que deixassem meu irmão apagar as velas primeiro, e deu desculpas ao aniversariante sobre o porquê, mas eles recusaram abertamente, e minha mãe agiu como uma Karen total. Meu irmão tentou derrubar o bolo, mas eu fiquei de guarda e o interceptei, então nos disseram para sair. Foi depois que meu irmão não foi mais convidado para festas de aniversário que não fossem de parentes, e então, no meu próximo aniversário, naquele mesmo ano, quando fiz 13 anos, meus pais tentaram me convencer a deixar meu irmão soprar minhas velas, e minha tia os atacou por isso. Acho que foi então que meus pais decidiram que, se eu não pudesse compartilhar, no ano que vem eu não deveria dar nenhuma festa, e todos os leitores anteriores sabem como isso aconteceu. Bom, há um tempo atrás alguém aqui comentou a ideia de que meus pais deveriam vender um monte de coisas do meu irmão, então conversei com meus pais sobre como eles provavelmente poderiam recuperar algumas das perdas causadas pela agitação do aniversário, vendendo muitas coisas do meu irmão, e fiquei surpreso com a rapidez com que eles concordaram que era uma boa ideia. Quero dizer, foi como um momento luminoso para eles. Então, no fim de semana, eles fizeram uma grande venda de garagem. Eles venderam a bicicleta do meu irmão, seus videogames, tudo, e fui ajudar na venda, e ouvi meu irmão chorando no quarto. Todos os sistemas de videogame que ele possuía foram vendidos, e quero dizer que havia muitos deles. Ele tinha um GameCube, um Wii, um 3DS, um Switch, PS2, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, e uma tonelada de jogos para todos eles, e eles venderam todos eles. Fiquei muito tentado a comprar algo na promoção, mas eu sabia que se meu irmão soubesse que eu tinha algo que ele possuía, quem sabe o que ele poderia fazer, então eu me contive. Só a bicicleta saiu por $30, eles também venderam sua TV, seus carros RC, seu drone e praticamente tudo que ele possuía, eles também estão vendendo seu PC para jogos online, e também há um laptop barato, mas era usado principalmente para a escola, e ele não teve acesso a ele para qualquer outra coisa. Meus pais me disseram que o quarto do meu irmão tinha sido despojado de tudo, menos do essencial, e enquanto eu estava visitando durante a liquidação, meu irmão saiu do quarto uma vez, me viu e voltou correndo para o quarto chorando alto. Eu reconheço o choro falso dele quando ouço isso, e era o mais falso possível, e meus pais também sabem disso e não caíram no jogo dele. Perguntei-lhes se ele seria enviado para terapia, e eles disseram que realmente não tem escolha a não ser fazer isso, e eles admitiram plenamente que tudo isso foi culpa deles, por capacitá-lo por tanto tempo. Eu poderia ter esfregado isso na cara deles, mas acho que a expressão que viram no meu rosto foi suficiente para que entendessem, já que nos últimos anos, eles negaram cada vez mais a respeito de sua má educação. Amigos e familiares já lhes dizem há muito tempo que eles foram longe demais ao mimar meu irmão, e isso não só voltaria para eles um dia, mas também significaria que meu irmão pode ser incapaz de funcionar como adulto. E se for esse o caso, ele esperaria que alguém suprisse todas as suas necessidades para sempre, e eu não me tornaria seu zelador quando eles ficassem muito velhos.
Meu irmão não mostrou muita melhora nas semanas seguintes. Ele ainda estava sendo um pirralho, fingindo chorar, se metendo em mais problemas e até roubou o celular de outra criança na escola. Ele foi pego brincando em seu armário, e meus pais tiveram que devolvê-lo à escola para descobrir a quem pertencia. Na semana passada tive uma ideia e sugeri uma intervenção familiar, e meus pais hesitaram quando mencionei o assunto, mas eles concordaram relutantemente. Tenho certeza de que a hesitação deles foi porque uma intervenção os colocaria em uma situação difícil junto com meu irmão. Então, no próximo dia possível, todos os familiares próximos e alguns amigos puderam se reunir na casa dos meus pais, e formamos um círculo de cadeiras na sala, inicialmente sem meu irmão na sala. Minha tia falou primeiro, e, cara, ela deixou que eles ficassem com isso, e ela escreveu um discurso inteiro que todos nós ouvimos em silêncio. Meus pais tentavam interferir de vez em quando, mas eram silenciados, e quando chegou a minha vez de falar, também li um discurso que compus, basicamente repetindo tudo que contei no Reddit até agora e muito mais. Meus avós foram os próximos, e isso meio que seguiu a linha a partir daí. Minha mãe estava chorando, e meu pai apenas a segurou. Ambos se desculparam pesadamente comigo, e disseram que eram péssimos pais, e que eles arruinaram minha infância. Minha tia afirmou em voz alta que não deveria ter chegado a esse ponto para eles perceberem sua própria hipocrisia, e de agora em diante, eles precisavam fazer melhor, não só por mim, mas principalmente pelo bem do meu irmão para que ele pudesse crescer normalmente. Meu irmão foi levado para a sala seguinte, e ele estava sentado longe dos meus pais porque minha mãe tinha vontade de mimá-lo quando ele estava chateado. Não demorou muito para que a família atacasse meu irmão. Ele tentou lutar muito conosco, mas quando desculpas como, se ao menos eles me deixassem fazer o que quero eram tudo que ele conseguia dizer, mas todos nós deixamos que ele entendesse que não é assim que o mundo funciona. Ele tentou obter ajuda de nossa mãe, mas ela se recusou a olhar para ele, e ele começou a bufar e agir como se estivesse hiperventilando, então caiu intencionalmente no chão. Não é a primeira vez que ele faz isso. Minha tia apenas disse para ele parar de ordenhar e se levantar, mas ele gritou com ela que estávamos todos arruinando a vida dele, e ele gostaria que estivéssemos todos mortos. Meus pais ficaram horrorizados, e meu irmão se recusou a se levantar do chão, e continuou respirando pesadamente para fingir que estava sofrendo algum tipo de ataque, então todos simplesmente o deixaram deitado, enquanto cada um dizia sua parte sobre por que estavam ali para ele. Ele gritou aleatoriamente algumas vezes, mas não saiu de onde estava deitado. Eventualmente, todos começaram a sair, e meus pais tiveram que arrastar meu irmão de volta para o quarto porque ele se recusou a se levantar do chão. Ele não está acostumado com pessoas que não têm simpatia por ele, principalmente dos nossos pais, então esta será uma longa batalha difícil. Minha tia se ofereceu para ajudar na terapia e meus pais aceitaram. Esperamos que a terapia faça bem ao meu irmão. Edit, alguns têm perguntado o que aconteceu com a agitação do aniversário do meu irmão. Bem, para simplificar, ele não conseguiu um PS5, então enlouqueceu com uma cadeira e destruiu tudo que pôde com ela. O que foi finalmente o ponto de ruptura para meus pais e eles o castigaram severamente. Desde a intervenção familiar, meus pais mantiveram meu irmão sob controle, e eles estão indo bem em termos de compensar anos me tratando como um lixo, e eles até prometeram organizar meu próximo aniversário, e colocar meu bolo favorito com meu nome. Meu irmão ouviu isso porque meus pais o mandaram lavar a louça na cozinha, e ele simplesmente parou o que estava fazendo e foi direto para o quarto sem choro falso, e ele ainda me olha da janela toda vez que saio quando venho visitá-lo. Há pouco tempo, meus pais concederam ao meu irmão alguns privilégios por bom comportamento, embora para meu irmão eles sejam basicamente o oposto de tudo que ele gostaria. Meus pais decidiram que ele poderia se divertir um pouco por bom comportamento, então meu pai desenterrou seu antigo N64 e Game Boy Color dos anos 90, e ele ainda tinha a maioria de seus jogos antigos para ambos os sistemas, e também uma velha TV CRT para conectá-los. Quando foram oferecidos ao meu irmão, ele apenas reclamou que eram velhos e chatos, mas meu pai apenas disse que poderia fazer o que quisesse e voltar a ler, e demorou uma noite antes de meu irmão implorar para ter os antigos sistemas de jogo dos anos 90. Ele costumava ter muitos sistemas de jogos, um PC para jogos e até uma cadeira para jogos com alto-falantes Bluetooth, mas agora tudo que ele tem é uma cadeira dobrável ou uma cama para sentar enquanto joga. Vim visitá-lo na época em que ele comprou o N64, porque meus pais queriam me convidar para jantar, e vi meu irmão no quarto dele gritando com a velha TV CRT, enquanto jogava Mario 64. Ele realmente estava não estou feliz, especialmente porque ele não conseguia nem ficar online para procurar guias, orientações ou códigos de trapaça. Como meu irmão gosta de andar de bicicleta, mas não tem mais bicicleta desde que nossos pais a venderam, ele ficou sem saída para fazer exercícios. Meu pai encontrou uma bicicleta ergométrica usada no FB Marketplace, e colocou-a no quarto do meu irmão, e ele também comprou um mini boombox com CD player usado em algum lugar no mesmo dia. Então, sim, meu irmão só anda naquela bicicleta ergométrica, já que não pode sair de casa a menos que seja para fazer tarefas domésticas. E ele monta agressivamente, ele sintoniza qualquer música que o anima, e então anda com força naquela bicicleta ergométrica.
Pela expressão em seu rosto, eu chamaria isso de ódio por andar. Quase como o que você esperaria ver no rosto de um presidiário vingativo se exercitando em sua cela, e esperando o dia em que poderá sair e se vingar. Eu havia mencionado isso aos meus pais, e eles têm as mesmas preocupações que eu. Então meu pai começou a gravar CDs com as músicas favoritas do meu irmão que estavam em seu computador para jogos, que eles também vendiam. Cada CD gravado contém 10 músicas, e ele ganharia um para cada semana de bom comportamento, mas ele só conseguiu um até agora desde que isso começou, não por mau comportamento, mas porque não passou tempo suficiente para ele conseguir mais. Não tenho certeza se consideraria bom o comportamento do meu irmão, ele simplesmente não está sendo mal, não o ouço mais reclamando em voz alta na maior parte do tempo, mas eu vejo isso em seu rosto, especialmente quando ele me olha da janela quando vou para ir para casa. Ele definitivamente se ressente de mim, mas não é o mesmo olhar que ele lança aos nossos pais quando eles não estão olhando. Ele olha para eles como se eles tivessem destruído sua vida, mas se eu fosse colocar em palavras, ele me encara com inveja, como se eu tivesse tudo o que ele quer. Tentei falar com meu irmão, mas ele não tem muito a dizer, e tenho parado aqui todos os dias para passar algum tempo com ele, mas não falamos muito porque ele ficou muito quieto, mas ele parece gostar de ter alguém com quem brincar, já que nossos pais não gostam. Ele ansiosamente me entrega um controle toda vez que estou lá, e temos jogado principalmente jogos de corrida como Mario Kart no antigo N64 do meu pai, no quarto do meu irmão, e ele fica bastante agressivo enquanto joga. Ele continua balançando o controle descontroladamente em quase todos os movimentos que faz, e até me empurrou algumas vezes quando estava perdendo. Aprendi a apoiar minha perna para que ele não possa fazer isso, ele teve alguns acessos de raiva por perder, mas está melhorando um pouco. Eu imprimi na biblioteca local alguns tutoriais e códigos de trapaça de alguns dos jogos que ele está jogando no antigo N64, e coloquei-os em uma pasta para ele, e isso fez com que ele fosse um pouco mais gentil comigo. Nossos pais queriam comprar algumas coisas para o ensino doméstico de verão para meu irmão, mas eu os avisei que provavelmente não era uma boa ideia. Ele já está em um estado de raiva quase constante, e o objetivo é amadurecê-lo e fazê-lo aceitar mais que a vida não será mais como antes, e não irritá-lo ainda mais. Mas meu pai ficou bravo comigo porque ele é o pai e não eu, e isso gerou uma discussão em que eu lembrei das coisas que aconteceram na última década. Todo o favoritismo, todo o quanto me culparam, até mesmo como tive que esconder meu dinheiro na casa da minha tia, porque eles deixavam meu irmão tentar roubá-lo. Eu não disse abertamente que ele é um mau pai, mas estava fortemente implícito. Ele recuou, e minha mãe disse a ele que eu estava certo, e tentar forçar meu irmão a estudar em casa no verão não vai ajudar, e isso fez com que meu pai se fechasse e fosse beber sozinho na sala. Minha mãe me pediu desculpas repetidamente por suas ações anteriores, e ela disse que se culpa porque foi ideia dela mimar tanto meu irmão, e eu simplesmente aceitei. Ela me disse que naquela época nunca pensava em como meu irmão seria quando adulto, e ela basicamente se recusou a admitir que ele iria crescer, então ela continuou mimando para tentar mantê-lo como bebê. Meus pais marcaram aconselhamento de casal, mas vai demorar um pouco até que eles cheguem, devido ao período de espera. Meu pai obviamente não está ansioso por isso, e é mais difícil fazê-lo admitir o que fez do que minha mãe. Ele cedeu e admitiu o quanto havia estragado tudo durante a intervenção familiar, mas desde então ele tenta agir como se fosse apenas um pai normal, mas deixei claro que fingir que essa merda não aconteceu não fará com que ela desapareça, e minha mãe concorda comigo. De atualização para fazer em breve, mas, por enquanto, aqui está um dos meus problemas anteriores com meus pais, sobre o qual falei durante a intervenção familiar, não muito tempo atrás. Quando eu ainda era criança, era muito difícil alguma coisa ser exclusivamente minha, e à medida que meu irmão ficou mais velho, ele ansiava por dinheiro para coisas acima de tudo. Ele e eu recebemos mesadas, subsídios iguais, então isso foi meio justo. Digo mais ou menos porque ele não precisava fazer tarefas para ele, enquanto eu fazia, mas isso agora é passado, porque meu irmão agora tem que fazer todas aquelas tarefas de graça. Meu irmão sempre queria mais dinheiro, gastando ou não, ele adorava ter coisas novas, mas às vezes ele simplesmente economizava o dinheiro. O que é estranho porque você pensaria que ele é o tipo de garoto que gastaria suas economias na primeira coisa que quisesse. Meu irmão e eu recebíamos mesadas de cerca de $25 por mês, e fiquei muito grato por isso. Eu normalmente economizei a maior parte do meu dinheiro, mas meu irmão sempre quis mais. Um dia, quando era adolescente, cheguei em casa e descobri que meu quarto havia sido saqueado, e a única coisa que desapareceu foi meu dinheiro, e eu escondi isso para tentar esconder do meu irmão, porque bem, razões óbvias se vocês leitores já sabem como meu irmão é agora. Achei que tinha escondido bem, mas ele encontrou mesmo assim, e minha mãe também estava em casa quando ele fez isso, e agiu como se nem tivesse percebido, mas não há como ela não tê-lo ouvido destruindo meu quarto. Eu a questionei sobre isso durante a intervenção, e ela apenas chorou e deu desculpas sobre meu irmão ser especial, até que outros membros da família lhe disseram para calar a boca e confessar isso. Meu quarto ficava no primeiro andar, perto da sala, e minha porta estava completamente à vista do sofá, e quando eu mencionei isso naquela época, minha mãe simplesmente disse: mas ele é especial, e ele não é como você.
Eu disse que queria o dinheiro de volta e minha mãe deu mais desculpas, e meu pai também fez isso quando chegou em casa mais tarde. Então, sim, desculpas antes e agora. Naquela época, acabei conseguindo aquele dinheiro de volta porque me recusei a abandoná-lo. Ouvi meu irmão gritando enquanto tiravam o dinheiro do cofrinho e me devolviam, e eles tinham olhares muito desapontados, como se eu tivesse acabado de roubar meu irmão, mesmo ele tendo me roubado, mas eles não podiam me repreender porque eu não estava errado, e eles sabiam disso. Não imagino muitas crianças entrando em situações em que estejam mais certas sobre alguma coisa do que seus pais com muita frequência. Alguns meses depois, toda a situação se repetiu, e meu irmão saqueou meu quarto de novo e roubou o dinheiro que eu havia escondido, de novo, e naquela época meus pais não quiseram fazer nada a respeito, e basicamente disseram que não suportariam ver meu irmão tão decepcionado por receber seu dinheiro. Lembrei-lhes que o dinheiro roubado não era dinheiro dele, e foi realmente horrível que eles estivessem apenas sentados e deixando isso acontecer. Meu pai gritou comigo para ir para o meu quarto por dizer isso. Então, no dia seguinte, fui de bicicleta até a casa da minha tia e contei tudo a ela. Ela voltou para casa comigo, e perguntou aos meus pais se eles realmente deixaram meu irmão roubar de mim e não fizeram nada a respeito. E minha mãe começou a reclamar que meu irmão tem necessidades especiais e não queria fazê-lo chorar de novo, e meu pai a apoiou. Minha tia apenas lançou a ambos aquele olhar estreito e os lembrou que eles têm 2 filhos, e meus sentimentos também importavam. E o que eles estavam fazendo era muito errado, e isso significava que meu irmão nunca respeitaria limites, e pensaria que sempre poderia escapar impune de roubo quando ficasse mais velho. Minha tia me perguntou abertamente quanto meu irmão recebia, e indiquei o número, que na época era tudo que eu tinha, exceto pelos poucos dólares que tinha na carteira. Minha tia lançou aos meus pais um olhar de expectativa, e meus pais tentaram dar mais algumas desculpas, mas minha tia não aceitou suas desculpas bobas. Finalmente meus pais foram para o quarto do meu irmão, e um momento depois ele estava gritando, e meus pais voltaram com todo o dinheiro que meu irmão pegou, e praticamente jogaram em mim por fazer meu irmão chorar. Minha tia então os repreendeu por agirem daquela maneira quando eu não fiz nada de errado, e eles pegaram todo o dinheiro que jogaram em mim e me deram desculpas bastante forçadas. Minha tia disse que ficaria muito decepcionada com eles se deixassem a situação se repetir, e antes de partir, minha tia me ofereceu para esconder meu dinheiro na casa dela, em um cofre que ela tinha, e eu aceitei isso, e comecei a guardar minhas economias lá. Meu irmão acabou saqueando meu quarto mais 2 vezes em busca de dinheiro, mas eu estava guardando cada centavo que tinha na casa da minha tia. Na verdade, meus pais me perguntaram onde eu o havia escondido, e me recusei a contar, então perguntei por que eles queriam tanto saber, e meu pai imediatamente ficou na defensiva sobre isso. Minha mãe o acalmou e eles não perguntaram mais, e como não conseguiu encontrar meu dinheiro no quarto, meu irmão imaginou que eu devia tê-lo escondido em outro lugar, então ele começou a destruir a casa, um cômodo após o outro. Meus pais começaram a me culpar por toda a situação, mas quando perguntei qual era a minha culpa por não deixar meu irmão me roubar, a única resposta foi que meu irmão tinha necessidades especiais. Eu juro, eles usaram essa frase comigo milhares de vezes. E essa foi outra coisa pela qual repreendi fortemente meus pais na intervenção familiar. A gota d'água veio quando meu irmão saqueou o quarto de nossos pais. Meus pais tinham uma pequena mala segura onde guardavam algum dinheiro, e meu irmão se trancou no quarto deles, pegou o cofre inteiro e começou a bater nas coisas para tentar abri-lo porque não conseguia encontrar as chaves. Quando meus pais conseguiram abrir a porta arrombando-a, meu irmão já havia destruído o quarto, e ele nunca abriu aquele cofre, e ele apenas ficou sentado no chão, segurando e chorando por causa do dinheiro dentro dele. Meu pai ficou com tanta raiva que ficou vermelho, e eles realmente começaram a gritar com meu irmão e o castigaram. Uma visão muito rara para eu ver naquela época, então meus pais forçaram meu irmão a ajudar a limpar a bagunça. Depois disso, meu irmão nunca mais saqueou o meu quarto ou o dos meus pais em busca de dinheiro, mas ele ainda ficava fuçando toda vez que tinha uma ideia de onde poderiam estar minhas economias. Então comecei a agir como se estivesse dando dicas, entrando repetidamente em certos lugares enquanto ele observava. Ele saqueou o galpão do quintal, cavou vários buracos no quintal e embaixo da varanda dos fundos e até saqueou o sótão. Meus pais realmente atingiram o limite com o sótão e colocaram meu irmão de castigo novamente, e eles também nunca descobriram que eu o enganei. Meus pais finalmente descobriram que eu estava guardando meu dinheiro na casa da minha tia, e eles não discutiram meu raciocínio para fazer isso, mas ou meu irmão ouviu, ou um deles contou tudo para ele, porque na próxima vez que visitamos minha tia, meu irmão tentou caçar o dinheiro. Mas minha tia gritava para ele parar, e meu irmão simplesmente sentava no chão e chorava. Isso aconteceu algumas vezes, e minha tia afirmou sem rodeios que prestaria queixa por quaisquer danos se meu irmão saqueasse alguma coisa, e também mantinha uma câmera digital à mão para gravar qualquer coisa, se necessário. Meus pais repreenderam fortemente meu irmão para parar de procurar meu dinheiro. Não era dele e ele não pode ficar com isso. Deixa mais gritos e choro que ele quer isso como se fosse uma criança de 3 anos, embora tivesse 7 na época.
Aí meu irmão disse que não queria mais ir na casa da tia, então meus pais visitaram menos, mas minha tia nos visitava muito mais do que nós a ela, e consegui praticamente manter meu dinheiro longe do meu irmão até depois de me mudar, e ele nunca mais conseguiu roubar dinheiro de mim. Seus colegas de escola eram outra história. Ele foi pego muitas vezes olhando as mochilas de outras crianças, e foi forçado a devolver as coisas roubadas e depois mandado para casa, onde chorava com a mãe e o pai, que então tentavam conversar com a escola, que os repreendia por deixarem meu irmão pensar que o que ele estava fazendo estava bem. Eles tiveram que ensinar ao meu irmão que não é certo mexer nas coisas dos outros, e eu realmente ouvi dizer, mas eu queria o que eles tinham, algumas vezes. Essa desculpa foi usada novamente quando meu irmão roubou um envelope com dinheiro de aniversário de um primo durante a festa de aniversário deles, e ele tentou enfiá-lo na camisa e sair com ele mais tarde, mas o primo percebeu que estava faltando, e eu desconfiei do meu irmão imediatamente, e indiquei ele para todos. Ele acabou chorando e se debatendo quando meu pai encontrou o envelope escondido em sua camisa, e saímos daquela festa mais cedo. Esta não é uma atualização que eu esperava. Minha mãe estava secretamente permitindo que meu irmão tivesse outros privilégios enquanto meu pai estava no trabalho. Por quê? Porque ele é especial. Meu pai estava tentando manter meu irmão responsável, mas minha mãe simplesmente não conseguiu, e começou a deixar meu irmão fazer o que queria novamente nas costas de todos, e meu irmão continuou exigindo cada vez mais dela quando ela começou a dar a ele o que ele queria novamente. Minha mãe comprou um Switch usado com uma cópia de Zelda Boto e deixou meu irmão jogar em segredo, e o estava deixando online com seu laptop, que deveria ter sido levado embora, a menos que fosse necessário para trabalhos escolares. Meu irmão exigiu que minha mãe substituísse algumas das coisas que eles vendiam, e a chamou de coisas horríveis quando ela disse que não poderia porque seu pai iria notar, e isso se repetiu ao longo de vários dias e meu irmão começou a ficar violento, e minha mãe finalmente atingiu seu limite. Ela deu um tapa no rosto do meu irmão com toda a força que pôde, e depois teve um colapso mental completo, onde recorreu a se cortar, e ela acabou ligando para meu pai para voltar mais cedo para casa, porque ela ficava se machucando. Ele correu para casa e encontrou minha mãe literalmente se espancando, e teve que fazê-la parar, ela nunca fez nada assim antes, e meu irmão estava em choque total e pirando com isso. Meu pai culpou meu irmão e deu uma surra nele, e mais tarde ouvi do meu pai que ele realmente lamentou meu irmão, enquanto o chamava de pirralho ingrato por quem eles fizeram tudo, então ele tirou o Switch que minha mãe estava escondendo para ele. Minha mãe teve que ser levada ao pronto-socorro, e depois teve que ser detida para uma avaliação psiquiátrica, e descobriu-se que ela estava tão estressada, que sua ansiedade estava às alturas, e teve que ser hospitalizada. Eu vi uma foto da minha mãe que meu pai havia tirado antes de ela ser levada para o controle psiquiátrico. Ela tinha 2 olhos roxos e seu rosto estava inchado, e ela arrancou alguns dos seus próprios cabelos. Meu pai deu a entender que ela tinha feito mais por si mesma, mas eu não vi. No entanto, meu pai me implorou para ir cuidar de meu irmão enquanto eles estivessem fora, porque ele estava com medo de que meu irmão também fizesse alguma loucura depois de tudo o que aconteceu, e quando apareci, encontrei meu irmão encolhido no armário e chorando. Ele não diria muito para mim, além de pequenas desculpas, e ele sacudia se eu sequer tocasse nele. Encomendei sua pizza favorita por minha conta e mandei entregar, é frango de churrasco com crosta recheada, e isso convenceu a sair do quarto e jantamos em um silêncio constrangedor. Joguei Mario Kart no N64 com ele por um tempo depois disso, e ele finalmente começou a chorar, e ele me perguntou quão ruim ele realmente era. Hesitei em dizer qualquer coisa a princípio, mas eu disse a ele que não era culpa dele ter sido criado de maneira mimada, porque isso era culpa dos nossos pais, mas ele está envelhecendo e não pode mais colocar toda a culpa nos nossos pais. Eu disse que ele próprio tinha direitos, era violento, culpava os outros por todas as suas falhas, roubava das pessoas e precisava de aconselhamento sério. Meu irmão chorou mais um pouco e me pediu para sair da sala. Cerca de 1 hora se passou antes que ele saísse e conversássemos na sala, e meu irmão me perguntou como era ser adulto, então contei a ele sobre as responsabilidades que tenho em trabalhar, pagar gasolina, aluguel, serviços públicos, etc., e quanto normalmente sobrava cada mês para qualquer outra coisa. Ele ficou bastante chocado porque ninguém jamais lhe explicou a vida adulta dessa maneira, e observei que ele estará lá em breve, em poucos anos. Meu irmão disse que gostaria de não ser adulto, e ele gosta de fazer o que quer e jogar o quanto quiser, mas então admitiu que sabia que eu diria que isso estava errado. O que eu balancei a cabeça e disse que ele estava certo, e comentei com ele sobre o quão pouco eu ganhei em comparação com ele enquanto crescia, porque ele tinha que ter tudo, e é por isso que peguei limões e fiz limonada do jeito que pude. Por exemplo, como escondi meu dinheiro na casa da minha tia, e como eu tinha medo de guardar coisas bonitas porque ele sempre queria tirá-las de mim. Essa conversa sincera durou até que vimos meu pai estacionar o carro, e meu irmão correu de volta para seu quarto antes que meu pai entrasse em casa. Quando vi meu pai, ele realmente não parecia muito bem, pois ele parecia estar chorando, e estava uma bagunça completa. Ele se desculpou comigo em lágrimas e disse que finalmente está realmente começando a entender o quão péssimo pai ele realmente é, e não conseguia acreditar que ele estava cego para isso por tanto tempo.
Nós nos abraçamos, ele chorou mais um pouco, depois me contou tudo o que aconteceu. Já faz mais de uma semana e quase duas, e até agora minha mãe ainda não voltou para casa. Eu esperava que, se esperasse tanto para postar sobre isso, minha mãe tivesse voltado, mas onde quer que ela esteja agora, ela ainda está lá. Meu pai não dirá mais nada sobre o que está acontecendo, mas acho que minha mãe pode ter sido rotulada como um perigo para si mesma e foi internada. Caso contrário, acho que ela já estaria em casa. Meu irmão se acalmou bastante, e ele faz as tarefas que o pai lhe dá sem reclamar. Papai também devolveu o Switch que a mãe havia comprado para ele e disse para não estragar as coisas desta vez, porque se ele quiser todos os seus privilégios de volta, ele irá conquistá-los um por um. Ontem conversei com meu irmão por telefone enquanto meu pai ainda estava no trabalho, e ele diz que agora tem medo do papai, mas também disse que o pai nem levantou a voz para ele desde o dia em que a mãe enlouqueceu. Ele admitiu que ainda desejava que as coisas voltassem a ser como costumavam ser, e ele sente falta de todos os seus eletrônicos, seus jogos e sua bicicleta. Perguntei ao papai sobre a bicicleta e ele disse que conseguiria outra para ele a tempo, mas por enquanto ele está preocupado demais com a mãe para sequer pensar nesse tipo de coisa. Estou meio sem saber como seguir em frente aqui, e obviamente sei que minha família está confusa e precisa de apoio de várias maneiras. Estou começando a sentir pena do meu irmão, mas ao mesmo tempo sei que ele precisa desta lição para avançar na vida, mas eu não concordei com o fato de papai espancá-lo daquele jeito. Eu não disse isso a ele, nem acho que farei isso, a menos que ele faça isso de novo. O que não tenho tanta certeza de que ele fará, já que se arrepende imensamente, e meu irmão está começando a entender como se comportar, mas ainda me sinto muito confuso com tudo isso. Eu sabia que mudar minha família para melhor seria um drama, mas não pensei que seria neste nível.